Pessoal, a gente hoje vai estar falando sobre iluminação de LED, beleza? É, olha só, não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho feito muito, mas muito trabalho com iluminação contínua agora, né? Acho que é uma tendência. Então, logo assim que começaram esses bastões de LEDs, essas luzes de LEDs voltadas mesmo para a fotografia, eu já comecei a fazer alguns testes, a fazer alguns testes mesmo, né? Então, em alguma coisa me agradou muito, em outras coisas eu não fiquei muito satisfeito. E aí vieram novos modelos de LED e a gente começou a fazer trabalhos melhores. Aprendi também a trabalhar com esses equipamentos que não são tão simples assim. Quando eu comecei com o LED, eu achava que ia ser muito mais fácil, né? Por ser luz contínua e tal, eu achei que eu não ia ter problema. Mas acontece que os LEDs eles têm alguns segredinhos para a gente estar passando aqui, ainda mais no que diz respeito aos LEDs RGBs, beleza? Então, a gente vai estar comentando sobre a potência desses flashes, a gente vai estar falando desses LEDs, a potência, a gente vai estar falando sobre a melhor maneira de usar dentre todos os testes que eu fiz, onde deve usar e onde não se deve usar a iluminação com LED, né? Luz contínua. Então, pessoal, quando a gente fala iluminação com LED, existem vários tipos de LED, mas nem todos são tão bons assim para fotografar. Isso que eu quero estar passando para vocês, legal? A gente testou algumas marcas de LED e eu tenho uma marca que eu gostei bastante, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Bem, pessoal, acho que todo mundo me conhece, né? Eu sempre tenho essa conectividade aí com vários fotógrafos. Eu sou muito conhecido não só pela fotografia, mas também por esse lance de estar conversando, compartilhando, perguntando, ora ensinando sobre muitos assuntos, né? Então, eu sou um cara que eu estou sempre aí nas redes sociais, nos grupos, falo demais nos grupos, mostro os trabalhos e também explico, né, como que a gente faz e tudo mais, beleza? Bem, pessoal, sábado agora eu fiz uma festa praticamente inteira com a luz de LED, né? Praticamente inteira. Eu só usei os flashes nas partes mais dinâmicas, né? Discoteca e tal, não deu para usar. Até dá para você usar o LED nessas situações, mas o ideal é que você não arrisque tanto. Bem, pessoal, eu agora vou começar falando sobre as especificações desse material, né? Eu trabalho, pessoal, com esse LED aqui. Ele é o Luxel, né? Para quem não conhece, o Luxel é um flash, é um LED chinês, né? Igual a maioria deles, mas que me chamou muita atenção pela construção dele. O custo-benefício desse LED é muito bom, bem melhor do que outros que tem mais nome aí no mercado, e ele tem um preço bacana. Esse aqui é um LED RGB, beleza, pessoal? O que é um LED RGB? RGB quer dizer o LED de várias cores, Red, Green, Blue, né? Que essas três cores, quando combinadas, formam mais infinitas cores, né? Então, olha que interessante a luz desse LED aqui. Eu vou ligar ele aqui no meu rosto aqui. Vamos lá. Essa aqui é a luz branca. E você pode estar mudando essas luzes e você pode estar criando bastante coisas aí, né? Trabalhando com muita criatividade nesse tipo de equipamento. Eu comprei 3 e trabalho com os 3 sempre que posso, beleza? Trabalho com os 3 sempre que posso. Como que eu faço esse tipo de montagem de set, né? Eu sempre trabalho com a luz colorida
no fundo, ou trabalho com a luz colorida para dar um recorte aqui na cabeça, no cabelo, geralmente das meninas, dos modelos, né? E para dar esse ar também de balada, né? Ultimamente a gente tem feito algumas festas, ainda mais festas de 15 anos, festas de jovens. Essas luzes, elas são muito atraentes, beleza? São bem bacanas. Eu vou falar sobre a potência desses flash, tá? Vou repetir o nome, tem gente perguntando. Esse aqui é o Luxel. Você não precisa necessariamente comprar dessa marca, tá? Essa marca eu escolhi fazendo algumas pesquisas, mas existe aí o Yongnuo, que é muito bom. Existe do próprio Godox também tem. Yongnuo são os mais famosos, eles são mais caros, né? Tem, acho que é o 360 que é um LED da Yongnuo, se eu não me engano. O nome é esse, é um LED também muito bacana, com controle remoto, né? Eles vêm com controle remoto, e aí vocês vão clicando nesses controles, e aí você tem um carrossel de cores aqui, beleza? Uma aquarelazinha aqui que você pode estar escolhendo. Aqui a potência, e aqui você liga e desliga o LED, bem bacana. Então, pessoal, a gente faz esse tipo de controle também remotamente, né? Bem, voltando aqui no assunto de potência, esse flash aqui, esse LED aqui, perdão, ele tem 9 watts, né? 9 watts para um LED, ele não é fraco, mas também ele não é muito forte. Mas qual o grande barato dele? É que ele é um LED, ele é uma lâmpada difusa, ela tem essa lâmina aqui na frente, leitosa, tá vendo? Ele tem um espelho leitoso aqui, que te garante uma luz mais suave, mais opaca, né? Uma dica que eu vou dar para vocês é nunca comprar aqueles LEDs onde você consegue ver as lampadinhas, né? Os LEDzinhos aqui. Esses que você vê a luzinha, geralmente ele tem uma luz mais dura. E esse aqui, por ter esse acetato aqui na frente, ele te garante aí uma luz mais suave, e aí você consegue criar bastante, e você consegue meio que dar uma luz parecida com aquelas luzes de estúdio, de octabox, de softbox. Bem, então as principais marcas no mercado são essas que eu falei para você. A Yongnuo, disparadamente o mais vendido, só que dentro da Yongnuo você tem aquele bastão que não é o RGB, né, que tem a luz de 5.500K e 3.500K, se não me engano, 3.200K, isso aí. Isso aí é a temperatura de luz, beleza, pessoal? Bem, eu vou mostrar para vocês aqui como a gente usa esse material. Bem, pessoal, quando eu adquiri esse LED, eu achei que ia ser muito fácil trabalhar com eles. Mas eu percebi que ele é bem diferente do flash. Por quê? Porque o LED, geralmente, ainda mais quando você trabalha com RGB, um LED anula o outro, né? A cor de um, se você tem um LED vermelho ao fundo e você coloca a luz branca, tem essa confusão. A luz branca mata um pouco a luz vermelha que está ao fundo. Se você trabalha com a luz vermelha em cima de uma luz amarela, você produz uma outra cor. Então, é necessário a gente ter esse tipo de cuidado. Outra coisa, por ser uma iluminação fraca, ela não consegue atingir o fundo. Ela só ilumina o primeiro plano. Por isso que eu trabalho com 3 LEDs. Eu falo flash porque LED é tão novidade que a gente ainda tem flash ainda na nossa cabeça, né? Então, eu coloco um no fundo para poder iluminar o fundo, porque ele não tem essa profundidade, ele não tem esse alcance. Ele acaba logo nos 3, 4 primeiros metros. Essa é a dificuldade de você trabalhar com LED. Então, falar para você, um LED só ajuda? Ajuda, mas precisa ter algo no fundo iluminando, né? Perdão. Você precisa ter algo no fundo iluminando, né? Se você não tiver aí uma luz, você vai ter o primeiro plano só
iluminado e o fundo vai ficar escuro. Por isso que eu trabalho com 3. Trabalho com um do lado direito, um do lado esquerdo e trabalho com um, ou iluminando o fundo de forma RGB ou fazendo luz de recorte, que dá um resultado bem bacana. Tem um monte de trabalho aí dos últimos que eu fiz com essa configuração de luz, legal? Sobre o posicionamento desses LEDs, é ideal que você trabalhe com os dois na mesma distância ou afasta um pouquinho se você quiser fazer uma luz mais criativa, quiser fazer uma luz mais artística, mais desenhada, né? Já em balada, já em festa, em boate ou festas de 15 anos, se você quiser colocar uma luz colorida de um lado, a outra não, fica super bacana. Foto de modelos, você vai fazer foto para um modelo de agência e tal, você pode estar trabalhando com o LED. O que você não pode é ter já o ambiente aceso na hora de você trabalhar com esse LED. Você tem que apagar todas as luzes e deixar só a luz do LED funcionando ali, beleza, pessoal? Então você coloca um LED de um lado, LED do outro e um LED atrás para iluminar o fundo. O de trás, se você quiser deixar um fundo mais branquinho, que você dê um pouco mais de gás a ele, um pouco mais de potência, beleza? Então, pessoal, outra coisa que é muito importante que vocês prestem atenção, talvez uma das coisas mais importantes no LED é white balance, né? A temperatura de luz, né? Isso aí é o mais importante para você trabalhar com LED. Por que eu estou falando isso? Se você já percebeu, você já viu fotografias de LED onde a pessoa está roxa, né? O branco ficou roxo ou ficou muito amarelo. Isso é um problema. Geralmente as pessoas falam muito disso aí. Diniz, eu fiz umas fotos com LED, mas achei muito amarelo. Eu achei muito roxo. Fica meio violeta. Isso é a temperatura de luz. Todo flash que ele é voltado para fotografia, né? Para vídeo, artes visuais em geral, todos esses LEDs eles vêm com a especificação de temperatura de luz, né? Geralmente esses flashes eles vêm aí com a temperatura entre 5.500 e 5.600K ou 3.200K, 3.200 kelvins. O que seria isso, né? Isso aí são as especificações de temperatura de luz, né? Quem estudou fotografia ou quem fez curso de fotografia aprendeu que toda luz emana de uma fonte de calor, né? Então, toda luz tem uma temperatura. Então, essa luz de 5.500, 5.600K, ela é bem parecida com a luz do flash. Qual o segredo nisso? É você colocar a sua câmera em 5.600K para trabalhar com a luz, com a respectiva temperatura de luz. Caso você tenha ali um LED de 3.200, você vai pegar o seu balanço de branco e vai colocar em 3.200K. Então, você vê muito isso até naqueles LEDs, ring light, né? Você vê que o ring light da Yongnuo, por exemplo, vários outros, tem ali lampadinhas brancas e lampadinhas amarelas. Você vê que você tem aquela opção de você colocar amarelo. A gente fotógrafo tem a mania de falar esquentar, né? Deixar essa luz mais quente. Como deixar a luz mais quente? Vamos colocar ela mais amarela. Lembrando que a luz mais quente é azul, né? Mas nós fotógrafos reinventamos isso, né? Mas vamos lá. Eu quero falar também onde a gente deve estar usando e onde a gente não deve estar usando o LED, né? Acho que isso é o mais importante. O LED ele deve ser usado em situações de compatibilidade, ou seja, que tenha uma iluminação igual ou menor à iluminação do seu LED. Eu não posso pegar um LED e levar para o sol, um LED de 9 volts, de 9 watts e levar para o sol. O que acontece? Ele vai sucumbir, ele não vai adiantar nada. Então o que acontece é que você tem que usar esses LEDs em situações correspondentes, situações de luz correspondentes à potência desse LED. Então como que eu faço isso? Como que eu vejo isso? Bem, quando eu vou para o ensaio, eu deixo os LEDs no carro, é assim que eu faço. Deixo os LEDs no carro, ou se eu vou andar, eles ficam na bolsa, são pequenos.
Quando chega o fim da tarde, as luzes da cidade acendem, o que é super compatível com a luz do LED, né? E a luz natural, ela baixa. Então você tem ali um certo momento entre o entardecer e o anoitecer, que é muito bacana para usar o LED, bem interessante mesmo. Outra situação que você pode estar usando o LED à noite mesmo, né? Você está numa cidade muito iluminada, onde você tem ali as luzes da cidade acesa, você tem fachadas acesas, você está de repente numa grande metrópole ali em São Paulo, ou numa avenida movimentada do Rio de Janeiro, e você tem várias luzes, vários letreiros, carros. O LED ele é extremamente compatível com essas matizes, com essa gama de luz artificial, né, que a gente usa à noite, nos postes, nas casas. E aí você vai ter uma fotografia impressionantemente realista, né? Muito melhor do que você trabalhar com o flash numa situação dessa. Uma outra situação que o LED é muito bem-vindo são em situações de festas, de eventos sociais, de baladas, lugar onde você tem ali ao fundo uma ornamentação, você tem ao fundo todo um cenário iluminado, luzes acesas, pontos de luzes, luzes coloridas. O LED ele casa perfeito nesse tipo de ambiente, né? Então, você ter um equipamento desse na mão, você vai ter condições de fazer uma fotografia com um tom muito natural, que é muito bacana, beleza? Uma outra coisa que a gente também pode estar usando o flash em outras situações que a gente pode estar usando é estúdio. Você pode estar usando flash em estúdio, você pode estar fotografando em situações que o flash não é bem-vindo, tipo quem gosta muito de fazer fotografia newborn, de bebezinho, né? O LED ele tem essa suavidade, ele por ser uma luz contínua, ele tem essas vantagens, né, de você estar usando em diversos lugares, em diversas situações diferentes, beleza? A fotografia noturna principalmente fica muito interessante quando você usa. Agora, o que você pode, como que você pode estar usando, o que é preciso para você estar trabalhando com a luz de LED em termos de ótica, de equipamento fotográfico? Bem, como eu falei no início, o LED ele não é uma luz forte, né? Ele é uma luz que precisa ali de compatibilidade. Ele precisa ser igual ou maior do que as luzes ambientes. Então, é necessário muitas das vezes que você tenha pelo menos aí uma lente clara para você estar tirando um melhor proveito da iluminação de LED. Quando você tem uma lente aí um pouco mais clara, você consegue alcançar, você consegue equilibrar, né, as luzes do LED. Por quê? Porque a sua câmera, ela sem precisar de flash, ela vai conseguir ali vai conseguir preencher ali o sensor com essas luzes ambiente, com as luzes do LED. Então é muito importante você ter uma lente clara. Um outro fator que você precisa ter cuidado também é saber que o LED, por ser uma luz clara, todas as vezes você precisa estar trabalhando aí com a velocidade um pouquinho mais baixa, ou aumentar o ISO da sua câmera. Então são fotografias que você faz com números baixos, né? Você faz bem aberto, mas com a velocidade também um pouco mais baixa. Então é uma fotografia que precisa ter cuidado, beleza, pessoal? Um outro fator também que a gente precisa estar se atentando com os LEDs é porque o LED ele não é uma luz que você consegue transportar assim tão facilmente. Você precisa estar colocando num tripézinho, ou precisa de ajuda de alguém, ou muitas das vezes você precisa estar movimentando ele. Mas de contraproposta, uma vez que você fez o set ali, você consegue fazer várias e várias fotos sem ter que estar
ajustando toda hora, né? Eu vou dar uma dica para vocês de ouro para quem quer trabalhar com LED e não sabe, poxa, Dini, estou trabalhando com LED, mas às vezes eu dou uma afastada, ou às vezes o LED vai um pouquinho para frente e aí muda tudo, ou eu quero estar aproximando o LED na pessoa. Pessoal, existe uma função na câmera fotográfica, isso aí talvez o que eu estou falando agora, de repente é o pulo do gato. Existe uma função em todas as câmeras fotográficas, que são funções semiautomáticas. O que são funções semiautomáticas? São funções que você automatiza apenas um comando da câmera e permite que os outros comandos, né, os outros ajustes básicos da câmera fiquem por sua conta. Ou seja, você tem na sua câmera a função onde você determina a velocidade e permite que a câmera encontre abertura para você. Ou que você determine a abertura e permita que a sua câmera dê para a sua câmera a autonomia de encontrar a melhor velocidade para aquela fotografia. Nessa situação de LED, é perfeito para você usar essa função. Você coloca ali a sua câmera, já determina para a sua câmera a abertura que você vai estar usando e deixa que a sua câmera encontre a velocidade propícia para aquela fotografia. Sendo que é lógico que você vai estar trabalhando com LED, a sua câmera não vai variar tanto a velocidade assim, né? Então é bom que você preste atenção para ver se ela não vai jogar muito para baixo essa velocidade. Mas eu te digo, se você estiver trabalhando com LED, colocou ali uma abertura mais ou menos de 3.4 ou 2.8, e aí você deixa a velocidade por conta da câmera, deixa a velocidade automática, ela é perfeita para você trabalhar com LED. Vou até dar uma fugida aqui. E esse tipo de comando, esse tipo de funcionalidade na câmera, ela também é perfeita para quem fotografa show, né? Igual o meu amigo Wallace ali, quem fotografa palco, quem fotografa lugares onde as luzes se movimentam, entra ali uma luz verde, entra uma luz azul, e de repente a luz da ribalta apaga e tal. Se você trabalhar nesse tipo de função, você consegue se safar também. Então, voltando aqui para o nosso assunto de LED, esse é a única situação onde eu coloco a minha câmera de forma automatizada, né? Quando eu estou trabalhando com LED, eu fiz os testes, deu super certo. Eu determinei ali a abertura, vou trabalhar com a abertura 2.8. E aí deixei a velocidade automática e a câmera foi correspondendo bem. E mesmo que o flash, mesmo que o LED se aproximasse ou se afastasse do assunto que eu estava fotografando, a câmera se ajustava automaticamente e isso me garantia fotos bem interessantes. Pessoal, eu fiz fotografias na praia com o LED, tive resultado bem bacana, tá lá no meu Instagram também. A partir de hoje eu vou estar colocando mais para que vocês possam dar uma olhadinha. Eu deixei ficar bem ao entardecer para o anoitecer, e aí eu consegui colocar as luzes de LED para funcionar de uma forma bem bacana, porque eu consegui colocar cores que eram compatíveis com as cores do arrebol, né, com as cores do fim de tarde, e isso aí deu um charme na fotografia tremendo. Existe uma regra na fotografia que quem está começando custa entender, que eu falo aqui: quanto mais escuro, menos luz você usa, né? Então isso aí é uma coisa que a pessoa bagunça a cabeça da pessoa. Nossa, como assim? Se está escuro, eu vou usar menos luz? Não, é porque quando está mais escuro, o lance da fotografia não é tentar iluminar, é tentar assim, equilibrar as suas luzes, seja de flash ou de LED, com o que está ao fundo, né? Então, conforme o sol vai caindo, essa luta ela vai ficar menos acirrada entre o flash e o sol. Então, o sol está se pondo, você vai usando menos luz de flash, e aí você acaba caindo para a luz de LED, e aí vai ficando super bacana. Legal, pessoal? Eu vou falar agora sobre os pontos positivos e vou falar sobre os pontos negativos de estar usando esse equipamento tão versátil e tão inovador, beleza?
O ponto positivo, vou falar primeiro sobre os pontos negativos, beleza? Os pontos negativos é que esse equipamento é um equipamento de baixa potência, né? Geralmente esses LEDs que você usa na mão, de bastões, eles são LEDs que têm uma potência limitada. Essa aí é uma dos pontos fracos. O outro é o manuseio dele, né? Você precisa estar o tempo todo colocando eles em posições compatíveis com a fotografia que você está fazendo. Um só não faz o efeito tão desejado, pelo menos para mim, né? Você tem que ter pelo menos 2 para você trabalhar legal. Um ponto negativo também é por ele ser fraco, você não conseguir levar ele para trabalhar no sol, essas coisas assim, né? Ele não funciona, é a mesma coisa que nada você tentar pegar um LED desse e trabalhar durante o dia. Você precisa para uma região de sombra para você estar entrando com o LED ali de uma forma bem construtiva, né? Esse lance de você estar remanejando ali o tempo todo, eu acho isso aí uma coisa que é um ponto negativo, porque não é igual o LED, não é igual o flash que você carrega em cima da câmera, né? Mas vamos lá. O ponto positivo dele é que ele é um equipamento de luz constante, né? Então, sendo um equipamento de luz contínua, você tem aí você tem um potencial muito grande de estar fotografando, fazendo um clique atrás do outro, sem sequer parar para ver ali. Se você usar aquele esqueminha que eu falei, fica melhor ainda. Então, esse é o grande barato. Quando eu monto o setzinho ali, e aí, por exemplo, eu vou fotografar noiva, eu faço set, né, geralmente na mesa do bolo, no jardim, faço set onde eu vou fotografar, coloco ali na posição, naquela posição cruzada, né, coloco um ali mais ou menos na lateral para o nariz, outro na outra lateral, e coloco sempre um ao fundo, jogando na diagonal para dar uma luz colorida no cabelo, né? Então, quando você monta aquele set ali, você pode clicar à vontade, porque aquilo ali quase não tem variação nenhuma. Então, o lance da luz contínua é muito bacana, né? Então, isso aí é um ponto muito positivo. E aí, se você também tiver no estúdio, maravilhoso, você sem precisar. Quando eu falo luz contínua, não é questão de variação, é questão de não ter que esperar carregar. Eu gosto de bater uma foto atrás da outra, e os flashes geralmente eles não acompanham essa minha loucura, e o LED ele acompanha. Então achei isso um ponto super positivo. E você tem ali um maior leque de criatividade por ser RGB. Eu também trabalho com LED, com flashes coloridos, né? com filtros, gelatinas nos meus flashes, mas para você trabalhar em lugares onde já tem iluminação, eu acho que fica muito mais fácil você trabalhar com LED. Então você adquire 2 LEDs desse aí que você vai se dar bem, né? Aí, ó, eu vou responder uma perguntinha aqui. Diniz, tem uma dica para fazer a luz de recorte sem deixar a silhueta? Tem sim, tem como. Tem, porque é questão de você questão de você estar equilibrando, né? A silhueta ela acontece no momento que você fez ali uma fotometria e a luz do fundo ela é muito maior do que a luz do primeiro plano. Então, inevitavelmente, você vai ter uma silhueta se você equilibrar a luz do fundo. Quando você trabalha com um LED fazendo a luz de recorte, você vai estar trabalhando numa fotometria onde a pessoa já está saindo bem na foto. Você fez o clique, a pessoa saiu na foto, você só precisa colocar a luz do LED atrás. Ela dá um recorte. É um recorte menos dramático, né, do que com o uso do flash, mas que funciona super bem. Um outro ponto positivo é esse diferencial. O LED ele é um diferencial e as pessoas reparam, tem cobrado isso na festa, assim, tem visto, algumas pessoas perguntam, e a galera vai para ali para tirar foto de celular também. Então você coloca naquelas iluminações ali, rapidinho aparece alguém com o celular para fazer selfie usando a tua luz, e é algo que chama muita atenção quando você está trabalhando. Isso é importante também, né? Então você está ali
com aquelas luzes maravilhosas, na maior astral. Pô, fica muito bacana, cara. E o outro ponto positivo que eu acho, né, é por conta dessa compatibilidade com as luzes da cidade, né, com as luzes do ocaso ali, quando você no fim de tarde ele fica perfeito para você trabalhar com as luzes do ambiente, das ruas, né? Pessoal, é uma tendência agora muito grande, eu vou fazer cada vez mais, são essas fotos urbanas, né? Eu falei isso a última vez aqui, por conta desse lance aí, até da pandemia, e pela própria vontade mesmo das pessoas, e pelo próprio correr da carruagem, né? Da própria fotografia, está cada vez mais comum esse tipo de fotografia, sem esse critério todo que a gente usava. Precisa fotografar fulano, tem que ir para um parque, tem que ir para o Jardim Botânico, tem que ir lá para a Urca. Pessoal, daqui a pouco a gente está fazendo fotografia você faz em qualquer lugar, né? Eu vou fazer um vídeo mostrando isso, eu fazendo foto em lugares improváveis, porque o que a gente procura na fotografia, ainda mais fotografia de retrato, a gente procura mesmo a figura daquela pessoa ali, né? Colocar aquela pessoa dentro de um contexto onde ela está protagonizando ali a cena, onde ela início, meio e fim do teu trabalho, onde a pessoa ela é o ponto máximo. Então o que a gente está fazendo, o que a gente faz hoje numa fotografia de retrato é tentar mostrar aquela pessoa no cotidiano dela, né? Então eu tenho feito fotos assim, das pessoas andando pelas calçadas, numa barraquinha de pipoca, ou parando numa barraca de artesanato, ou sentado numa fachada de igreja, ou sentado numa mureta, ou atravessando rua. E aí você consegue mostrar com naturalidade o cotidiano, a vida daquela pessoa. O LED, ele é super importante nessas situações, porque o LED nada mais é do que a luz que faz parte da nossa vida agora, né? Ela está em todo lugar, ela está nos postes de luz, ela está dentro de casa, ela está na tela da televisão. E essa naturalidade que o LED proporciona, o flash não faz. Não estou dizendo que o flash vai acabar, lógico que não, a gente vai usar flash cada vez mais, eu uso o tempo todo. Mas quando eu busco exatamente essa linguagem visual, quando eu busco esse tipo de contexto na fotografia, a luz de LED ela é super indicada, é uma luz muito bacana. Então, esse é um conselho que eu dou para quem quer fazer um trabalho com tal naturalidade, né? Buscando esse tipo de linguagem que é muito bacana. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, gente, é isso que eu estou querendo passar para vocês, sobre essa tendência que o LED está se criando, né? É uma tendência. Diniz, o trabalho de qual fotógrafo você está curtindo no momento? Pô, cara, eu vou falar para você, tem uns fotógrafos aí muito fera, até para vocês curtirem aí. Tem um tal de Jesus Paladinelli, se não me engano, é isso aí, eu sigo ele. O cara é um monstro, né? A gente tem ali eu tenho o Jason Lanier, o cara também monstro, faz uma fotografia do estilo que eu gosto, muito bom. Isso aí é muito maravilhoso. E eu curto aí os meus amigos também, né? A galera que fotografa aí tá arrebentando. Eu gosto de curtir fotografias que não tem nada a ver também com o meu trabalho, né? A fotografia ela é bem bacana. A gente que trabalha com ensaio, pessoal, tem vou falar para vocês uma coisa muito, muito interessante. Lá na faculdade, na faculdade de fotografia, eu percebia que tinham pessoas que elas eram de fotojornalismo e elas precisavam saber exatamente aquilo ali, fotojornalismo. Tinham pessoas que elas eram de moda e elas necessitavam apenas de saber sobre fotografia de moda. Olha só onde eu quero chegar. Tinham fotógrafos de esporte, eles não faziam outra coisa e não sabiam fazer outra coisa. Pô, cara,
Olha que interessante, a gente que trabalha com eventos sociais, trabalha com ensaio, com casamentos, trabalha com festa, a gente tem que saber praticamente tudo na fotografia. Se você for falar, se você for fotografar eventos sociais sem saber fotografar arquitetura, sem você ter noção de arquitetura, de simetria, composição, você não vai ser um bom fotógrafo. Se você trabalha em eventos sociais e você não souber, não entender de fotografia de paisagem, você vai ser um péssimo fotógrafo, porque a composição, o paisagismo, ele faz parte do nosso trabalho. Assim como fotografias de retrato, assim como fotografias noturnas, fotografias de luz, de sol. Então você tem que saber um monte de coisa para você fotografar casamento, para você trabalhar em eventos sociais. Então fica sempre ligado, está sempre aí perguntando, ou está sempre junto de um outro profissional. O mais importante é você ter humildade para você estar sempre perguntando, fazendo um curso, se inscrevendo em algum lugar, assistindo uma live de alguém que você acha que o que vocês estão fazendo aí agora é super importante. Eu tenho certeza que alguma coisa encaixou aí com alguma dúvida, né? Então, assim, a gente está ouvindo e está transmitindo, isso é muito importante para quem quer crescer na fotografia, né? Quer aprender cada vez mais. Tem alguns fotógrafos que tinham medo de fotografar isso, exatamente. A gente na faculdade, o Wallace é meu amigo do tempo de faculdade, e a gente, isso aí mesmo, alguns fotógrafos tinham medo de fotografar a gente na faculdade, exatamente. Quando a gente saía para fotografar, ainda mais quando a gente saía para o centro, né? A gente fotografava no centro de Madureira, imagina que loucura. Então, pessoal, fotógrafo de eventos sociais, ele tem que ter esse leque, ele tem que saber lidar com tudo isso. Uma coisa interessante, ó, a gente está falando aqui, pintou mais aqui uma coisa, você fotografar, montar a pose de pessoas, montar pessoas naquelas situações, realmente você precisa ter uma conectividade muito grande com pessoas, né? Você saber lidar e você saber ver ali o que a pessoa está pensando para você colocar ali em questão. Bem, pessoal, voltando aí para a luz de LED, teve gente que chegou agora, né? E não pegou muita coisa aí que eu falei. Eu falei sobre as compatibilidades da luz do LED, as novas tendências, em que situações a gente usa, em que situação a gente não deve usar a luz de LED. Eu falei que a luz de LED ela é super importante e muito compatível com as luzes de eventos sociais, com as luzes da rua. Falei que a luz de LED é uma luz muito criativa para a gente estar usando em situações diversas, né? Para a gente estar criando emoções. O legal de você usar um LED RGB, se você entender um pouco sobre linguagem de cores, isso ajuda muito também, tá, pessoal? Qual a cor que te remete ao quê, né? Então, para quem fotografa alimentos, então, isso é super interessante, porque as cores, elas têm conotações, né? Então, muitas das vezes uma cor, ela te dá sensações de fome, de apetite, outras te remetem a situação de paixão, de desejo. Tem cores que elas vão te deixar, vai te dar situação de calor, né? Então, o ideal de você saber um pouco mais sobre isso é para que você tenha aí tem um melhor uso do LED, né? Então pessoal, sobre uma coisa que eu não falei, você pode também estar completando, usando o LED para completar o seu flash, beleza, pessoal? Tem gente que fala assim, poxa, eu posso, se eu usar o LED, eu não vou poder usar o meu flash. Não, você pode sim. Se você usa o teu LED se você usa o seu flash de uma maneira bem suave, ali você colocou ali 1/,
1/128, né? E você pegar os seus LEDs, eu faço muito isso, você pegar os seus LEDs e usar para pintar as paredes, né? Eu tenho pintado as paredes das casas de festas com LED. Eu amanhã vou estar colocando, um 15 anos que eu fiz, nesse final de semana, vou estar colocando no Instagram as fotos e vocês percebam. Eu pintei as paredes da casa com LED, ou seja, às vezes você tem ali uma parede que ela não tem uma cor tão chamativa ou está numa situação muito precária, você pega os LEDs, encosta na parede atrás das pessoas e isso fica bem bacana. Eu fiz fotografias em lugares onde não tinha nada, mas as paredes todas descascando, todas quebradas, o LED quando bate dá um outro visual. Isso é bem bacana para os LEDs RGBs. Eu nesse final de semana usei as fotos, os LEDs para colorir as paredes. Fiz isso também num casamento, quando eu cheguei lá não tinha nada, não tinha luz interessante nenhuma. Eu achei aquilo muito apagado, as paredes estavam todas brancas. Eu peguei um primeiro LED, coloquei encostado na parede, peguei mais um, coloquei vermelho virado para um lado e coloquei o LED branco do outro. Isso fica bem bacana. O vermelho, ele é muito bom para você colocar, para iluminar cabelos pretos, né? Beleza? Aí o Jackson está perguntando qual seria o tempo de uso desses LEDs. Posso usar para fotos na mesa do casamento? Pô, que pergunta maneira. Olha só. O tempo de uso desses LEDs, exatamente. Esse LED meu, ele é um LED que ele vem com bateria embutida. Ele aguenta 2 horas se eu trabalhar com ele na potência máxima, né? Ele tem um dimmerzinho que você coloca ele na potência máxima e você baixa a potência. Quando você trabalha ele com potência total, ele vai descarregar em 2 horas, ele para. Esse meu modelo aqui, ele é USB, eu carrego ele no carregador de celular. E aí ele leva o mesmo tempo para descarregar, o tempo que ele leva para carregar. 2 horinhas ele carrega. Eu tenho um carregador que é um carregador um pouco mais veloz, ele carrega em 2 horas, 2 horas e pouquinho. E se você trabalhar ele com menos energia, menos potência, você tem esse tempo aí, pode duplicar ou triplicar. A outra pergunta é, posso usar ele na foto de mesa de casamento? Pode, mas nem sempre. Aqui logo no início eu falei sobre compatibilidade. O LED ele só pode trabalhar numa luminosidade igual ou menor que ele. Ele nunca pode trabalhar junto com uma outra luz que seja mais forte que o seu LED. Aí você vai ter o quê? Aí você vai ter uma situação de contraste, onde uma dessas luzes deverá ser sacrificada, né? Ou você estoura a luz do fundo, ou você subexpõe o primeiro plano, né? Então isso aí foi uma pergunta bem bacana, hein? Tirou uma dúvida aí de muita gente. O LED, ele tem ali a sua potência, ele não passa daquilo. Então, se a luz do fundo for uma luz muito forte, você não vai ter aí muito sucesso, né? Então isso aí é o barato, é o cuidado que você tem que ter com o LED. Já com o flash, essas coisas não acontecem, né? O flash você vai ali e resolve tudo na porrada mesmo. Que o flash ele tem essa força, né? Esse peso, né? Agora, de contrapartida, quando você tem uma mesa ali, onde as luzes estão bem suaves, você entra com LED e fica bem bacana. O que você tem que fazer é ajustar, trazer a pessoa mais para perto, né? Afastar ela do fundo, trazer ela mais para perto e aí você coloca o LED mais encostadinho. Pessoal, tanto o LED quanto o flash, ele tem o mesmo princípio. Quanto mais próximo, mais suave vai ficar a luz, né? Tem pessoas que não entendem isso. Dizem, ué, Diniz, como assim? Quanto mais perto, mais suave? Isso aí tem uma explicação, né? Porque a luz, ela sai da fonte de luz, ela sai muito organizada. O seu LED ele tem um difusor, né? E aqueles raios aquela luz, ela sai dali muito bem organizadinha. Então ela chega bem suave conforme você se afasta do flash. Você tem ali uma luz mais dura. Isso acontece também com o LED. Quando você tem um LED bem encostadinho, você tem uma luz bem suave.
Então, pessoal, cuidados que você tem que ter na hora de escolher o seu LED. Você precisa ver qual o tipo de bateria que esse LED consome, né? O tempo que ele leva para descarregar, isso é muito importante, o consumo dele. Você precisa saber qual a temperatura de cor, primeira coisa. Existe um outro fator chamado CRI, que chama, se eu não me engano, é um fator de renderização de cores, né? Traduzindo, CRI é um sistema de renderização de cores, fator de renderização de cores que o LED tem. Quando um LED ele tem ali esse CRI mais alto, perto de 90, ele renderiza todas as cores, né? Porque nem todo LED ele consegue traduzir todas as cores, então você perde algumas cores. Então esses LEDs que tem um CRI alto, perto de 90, ele tem aí uma boa renderização de cores. Então você tem que prestar atenção nisso. Tem uma pergunta aqui: qual distância eu posso utilizar e manter o meu tema iluminado sem comprometer a foto, né? Qual a distância que eu posso sem comprometer a foto? Bem, se eu entendi, eu acredito que você... tá, entendi. Qual a distância sem comprometer a foto? Não, eu acredito que você possa estar utilizando ele desde bem pertinho ou um pouco mais distante. Isso é questão de você ajustar mesmo. Aí está o meu amigo Léo, lá de Santa Catarina. Beleza. Esse cara trabalha bem demais também, igual o Wallace, igual o Jackson. Tem uma galera muito fera aí, cara. Fico até meio travado de falar que esses caras são fera pra caramba. Bem, pessoal, o André Luiz falou tem uma pergunta aqui. Não, pergunta não. Ele falou que teve aulas particulares. Sim. O André Luiz, ele foi meu aluno particular. O André Luiz, graças a Deus, ele evoluiu bem, né, cara? Cara muito fera. O Léo tá perguntando: Diniz, qual o modelo dos LEDs que você usa? Pessoal, como eu falei aqui no início, eu uso o Luxel. Olha, Luxel é um flash, é um LED chinês, né? Pessoal, toda hora eu fico falando flash porque são muitos anos com flash, agora que a gente está mudando um pouquinho, né? Isso aqui é o Luxel. Luxel RGB. Olha a construção dele, que interessante, ó. Dá para você ouvir, ó. Ele tem uma construção muito boa, né? Então ele tem esse botão aqui do power que ele liga, é monstruoso. Ele tem aqui um dimmerzinho para mudar a potência, e aqui eu vou mudando as cores. E aí, como eu falei para vocês, a gente pode usar um assim e um branco de frente, né? Essas coloridas eu uso tudo assim, ó. E uso um no fundo, né, também. Tá usando agora, né? Estou usando no fundo agora. Ele não está aparecendo muito porque, como eu falei lá no início, quando você usa uma luz ao fundo, essa aí é a dinâmica do uso do LED principalmente. Quando você usa uma luz no fundo do RGB, ou seja, uma luz azul, amarela, vermelha, roxa, e você tem uma luz aqui, igual eu tenho aqui na minha frente, essa luz que está me iluminando, ela mata a luz de trás. Por isso você precisa trabalhar sempre em ângulos de 90 a 45 graus, para você poder estar desviando daquela luz no fundo. Se você usar essa luz aqui assim, ela vai passar por mim e vai matar a luz de lá de trás. Então, isso eu aprendi usando. O LED ele precisa estar usando nesse ângulo aqui, ó, que é um ângulo cruzado, tesoura, sabe? Ele precisa estar usando no ângulo de 45 graus para iluminar perfeito, sem atingir a luz de trás. Essa luz da frente, ela tem que ter... se você quiser trabalhar em RGB, para você deixar o fundo bem mais iluminado, é necessário que você use o LED da frente numa potência menor e mais próxima, ou seja, você diminui ele e aproxima. Léo, a gente vai ter aula juntos sim, se Deus quiser. Logo a gente vai estar lançando alguns cursos aí. Você vai ser meu convidado de honra aí, beleza? Então, pessoal, para a gente estar fazendo esse tipo de iluminação
valer a pena, lembre-se disso, você tem que trabalhar sempre com a luz cruzada, sem sobrepor luz. Né? O LED ele tem isso, se você sobrepõe luz branca sobre a luz RGB ao fundo, você de certa forma você vai matar a luz RGB que tá ao fundo. Se você usar uma luz verde em cima da luz amarela, você não vai ter esse resultado. Agora, vou falar para vocês, existem combinações de LEDs no fundo que é um espetáculo. Às vezes procuram usar o vermelho junto com o amarelo para você ver que coisa linda. Numa parede texturizada, você coloca os dois, coloca só uma luz no primeiro plano. Muito bom. Pessoal, se vocês procurarem esse modelo, eu tenho um amigo, o Jackson, ele está até aí, eu acho que ele viu esses flashes nos valores bem melhorados, né? Mas isso comprando direto lá da China, né? Eu não tive essa oportunidade e paguei caro, paguei 400 e pouco, né? Aí, ó, tá vendo? O Jackson vai estar comigo aí, se Deus quiser também. O Jackson, ele fez algumas aulas comigo, a gente chegou a viajar junto, fotografando. E hoje eu criei esse monstrinho aí, cara, é muito fera. Você pode seguir aí o Jackson, Jackson SM. Segue esse cara e vê no que esse cara se transformou. Chegou aqui, isso aí eu posso falar, chegou aqui sem saber ligar a câmera, sem nada. E tá esse monstrinho aí, eu digo que ele é o meu monstrinho, eu falei, é o monstro que eu criei, né? E aí a gente vai estar fazendo novos cursos junto aí, se Deus quiser, meu amigão. Então, pessoal, você não precisa necessariamente estar usando essa marca de LED, tá? Você pode estar encontrando outros LEDs, tem LEDs que eles têm efeitos, sabe? Efeitos de cinema. Você clica ali, ele tem efeito efeito de carro de polícia, tem efeito de televisão, efeito de trovoada, então mó barato. Só que para usar na fotografia, pessoal, esses LEDs são fantásticos. Para você usar com vídeo, nem precisa falar, né? A galera do vídeo se amarra demais. Esses LEDs eles são muito brilhantes e são muito bacana. Sim, André, sim, a gente vai entrar com curso aí, se Deus quiser, a galera vai ser informada aí, a gente vai estar fazendo um curso bem bacana para a gente estar levando mais conhecimento, compartilhando mais novidades. Fotografia, você não pode ficar um minuto out, você não pode ficar, se você sair da fotografia, não pesquisar, não estudar, quando você percebe, você está extremamente obsoleto, né? A fotografia, ela mudou tanto desde que eu comecei a fotografar, que eram coisas que eu nem acreditava, né? Quando eu comecei na fotografia, comecei muito, mas muito lá atrás, assim, comecei em 94, comecei muito novo. Eu nunca imaginei de viver a fotografia na facilidade que a gente tem hoje, né? Por isso que a fotografia ela ficou muito mais relacionada à capacitação humana, porque tecnologia todo mundo tem. Então, assim, tá todo mundo equiparado em tecnologia. Quem tem uma lente melhor, uma câmera melhor, mas a fotografia digital ela tem o mesmo princípio para todo mundo. O que muda é você criar, é você estar se reinventando. Esse aí é o Luiz, cara. O Luiz é meu amigão. Já tive algumas aulas com o Diniz que mudou a minha maneira de fotografar. Pô, que bom, cara. Você é especial também. Você é um cara fora de série. Isso aí é outro cara. Se vê as fotos desse cara agora, você não acredita, né? O cara é monstro. Fotografa demais aí. Tem a galera, o Jan. O Jan já fez um workshop comigo também. Pô, bacana. Pessoal, a gente está aqui falando desde o início sobre fotografia de flash. Eu vou dar uma recapitulada porque eu percebi que tem gente agora, bastante pessoas agora que não pegaram lá no início, né? Então, pessoal, eu estava falando sobre a nova tendência de fotografia com LEDs, né? Fotografia com bastões de LEDs. O que essa fotografia hoje representa em termos de tendência, né?
esse tipo de iluminação é uma iluminação que ela tem uma conotação de naturalidade, né? Ela é bem equiparada ao tipo de luz que a gente enxerga o mundo, né? Que a gente vê as coisas hoje em dia. O LED está em todo lugar, então hoje quando você anda de carro, você está sendo iluminado pelas luzes de LED, os faróis dos carros agora são de LED, televisão, as luzes da nossa casa. Então, usar esse tipo de equipamento hoje te remete, te garante essa naturalidade na fotografia. Então, a gente hoje tem feito muito trabalho com LED e eu falei hoje sobre as compatibilidades desse equipamento, aonde a gente deve usar e aonde não vale a pena você estar usando, né? Falei que é super interessante você usar o seu LED em situações de iluminação como eventos sociais, como ruas, fachadas, luzes da cidade. Hoje a gente tem uma tendência muito grande de estar se fazendo ensaios, fotografias cada vez mais sem aquele apelo cenográfico, né? De ter que, eu preciso e eu estou desesperado porque o Parque Lage fechou. Gente, eu fiz foto no meio da rua, em qualquer situação e tive resultados bem bacanas. Porque o que a fotografia hoje te remete, ainda mais se você trabalha dentro aí de um contexto de editorial, né? Você vai fazer um editorial, seja um editorial de moda ou alguma coisa, né? Esse tipo de cenário, ele é super valorizado, né? Você vai fazer foto de uma pessoa, você vai fazer foto daquela pessoa caminhando numa calçada, ou sentada numa fachada, ou na porta de uma loja, de um estabelecimento, ou na saída de um shopping. Esse tipo de fotografia, ele é super legal, porque existem coisas, pessoal, que a gente hoje precisa entender. Quando você faz a fotografia de uma pessoa num lugar onde há um peso cenográfico muito grande, o próprio ambiente te toma parte do peso da sua fotografia. É isso que as pessoas precisam entender. Então, quando você pega uma pessoa e coloca aquela pessoa ali perto ali do Pão de Açúcar, ou perto do Cristo Redentor, ou perto de um grande monolito famoso, você está dividindo o peso daquela fotografia com o que está ao fundo. Quando você pega uma pessoa e vai fazer retrato daquela pessoa num lugar corriqueiro, ordinário, num lugar que não há nada demais ali, né? Um lugar normal, aquela pessoa ganha muito peso na fotografia. E aquela naturalidade toda. Então você não está passando, você não precisa estar passando outra mensagem que não seja a figura humana, né? Daquela pessoa ali, em que situação ela está vivendo, em que fase da vida que ela está vivendo, qual o humor daquela pessoa, o que você está celebrando ali. Então a gente tem que prestar muita atenção sobre isso. Por isso, o que tem a ver o LED com isso tudo? Porque o LED ele faz parte desses ambientes que a gente já conhece aí, que eu acabei de falar. Hoje ficou menos caro um LED com iluminação de qualidade, né? Realmente ficou bem, muito menos, muito mais barato, né? Antigamente um LED era muito caro. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, tinha uma empresa que chegou no Brasil fazendo LED, chamava Energia. Eu cheguei a comprar 2 LEDs, o mais barato eu paguei R$ 890 e o mais caro eu paguei R$ 1.600. Era um LED que tinha uma bateria pesadão, você colocava em cima das câmeras para você filmar, né? Beleza. Então, pessoal, é isso. Eu queria ter ficado mais tempo com vocês aí. Então, a galera que eu não vejo um tempão, Douglas, o próprio Jan, eu não vejo aí há muito tempo. Pessoal, eu volto para fazer outras lives, o nosso tempo está acabando aqui. Eu vou falar sobre outros assuntos. Eu vou fazer uma live falando do início ao fim, como organizar aí o seu ensaio, de que maneira a gente organiza, como a gente trata o cliente, como a gente cobra, como a gente acerta entregar essas fotos, de que maneira a gente entrega esse material, como a gente edita, a gente vende como um ensaio, trabalho por hora, Diniz, trabalho por foto. Eu vou falar tudo
sobre a melhor maneira, tudo que eu aprendi aí nesses quase 30 anos de fotografia, tudo que eu aprendi, onde eu quebrei a cara, aonde eu acertei, tudo isso eu vou estar passando para vocês, passando um pouco dessa experiência, qual a melhor maneira de você programar um ensaio, de modo que esse ensaio dure o tempo certo, né? Que você não se prejudique, o que você deve fazer, o que você nunca deve oferecer para o seu cliente. Tá mostrando isso tudo aí. Pessoal, muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo e até a próxima, beleza, pessoal? Sinto muito, a galera tá entrando agora, mas na próxima live eu espero vocês aí logo no início pra gente estar conversando mais. Obrigado, pessoal. Até a próxima.